Nessa oportunidade, nós teremos esse nosso tempo juntos, mais uma vez. Gostaria de ler com vocês o livro, no Evangelho de Lucas, nosso amado médico. Esse é um homem que chama muito a nossa atenção, capítulo 16. Ele conheceu Paulo na segunda viagem missionária na cidade de Troade, capítulo 16. E a partir daquela data ele esteve com Paulo o tempo todo. Segundo o livro de Timóteo, ele foi o único que esteve na morte de Paulo. Você imagine, né? Foi um homem extremamente dedicado, foi um servo ao máximo. Esse homem, eu acho que ele tinha um pouquinho de sangue cearense, sabe? Porque o seu livro tem um tom de humor, assim, bem leve, aquela coisa. Ele gosta de criança, gosta dos velhos, ele está sempre mencionando num tom leve, parece que ele tem, assim, um certo humor na vida, né? Alegre. Irmãos, eu gostaria de ler essa passagem. Eu sempre tiro os óculos. Pastor, você tira o óculos? É porque a minha miopia é para longe, né? Capítulo 16, a partir do 1 até o 13. Lucas 16, de 1 a 13. Passagem conhecida, mas difícil. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Presta contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua incerteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração, que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza falhar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro.
vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Bem, irmãos, durante alguns minutos nós vamos tratar dessa parábola, e é um grande desafio, porque essa é uma das parábolas da Escritura que é considerada uma das mais difíceis. Os escritores, analistas, comentaristas, eles olham para essa parábola e há uma dificuldade quanto a isso, porque o patrão fez um elogio ao administrador desonesto. Aí está a questão. Irmãos, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: administrar recursos terrenos desta vida para receber lucros eternos. Então, administrar dividendos terrenos para receber lucros eternos. Então, esse é o nosso assunto desta parábola. Irmãos, para entender, para a nossa leitura, para entender essa parábola, se faz necessário ligar esta parábola com a parábola do filho pródigo e das 3 parábolas que vêm antes, né, que é particularmente a do filho pródigo. Então, para entender esta parábola, o significado que Lucas quer ensinar, se faz necessário ligar esta parábola com a parábola do filho pródigo. Por quê? Na minha tradução, essa tradução que eu estou lendo, não sei a sua, mas na minha tradução tem uma expressão, aliás, 2, que é traduzida como e também. São 2 palavras. Essas 2 palavras, no início do verso primeiro, é para ligar a oração ou a parábola anterior. Isso nos leva a pensar em algo. Pensar em quê? Pensar que Jesus mencionou o filho pródigo porque ele desperdiçou as riquezas do seu pai. Então, Jesus agora vai contar uma parábola não para um filho que desperdiçou a riqueza do seu pai, mas ele olha para os seus discípulos. E vocês? Será que vocês vão realmente administrar bem a riqueza que lhes serão dadas, serão concedidas? É por isso que ele conta a parábola. Ele olha para os seus discípulos. Olhe no início, ele disse Jesus e também aos seus discípulos. Liga com a parábola anterior para dizer, e vocês? Aquele homem, aquele jovem, desperdiçou os bens do pai. Agora, e vocês? Então, liga claramente. Esse homem rico, esse patrão aqui, ele é extremamente bondoso, semelhante ao pai do pródigo. Muito bondoso. Ele, de punir severamente ao funcionário, ao administrador, ele pede para ele prestar conta da administração. Então, ele foi extremamente bondoso, semelhante ao pai do pródigo. O verbo central, que se apertar muito o texto cai, cai embaixo, é o verbo receber para alguma coisa. Esse verbo está sempre ligado a receber para algum propósito, receber para algo, receber para um objetivo. Irmãos, é uma coisa muito comum da nossa vida. Nós recebemos coisas quase todos os dias. E uma das coisas que nós fazemos é obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Então aqui está o verbo receber. É em torno dele que gira todo o texto. O verbo é receber. A intenção de receber para fazer algo. Deus presenteia. O que vamos fazer? Então lembra do nosso assunto? Administrar os recursos terrenos para receber dividendos eternos.
Parece fácil, né? E eu acredito que seja. Bem, irmãos, a instrução do Senhor aos seus seguidores, os discípulos e nós, é que sejamos sábios, bons administradores nos recursos que lhes são lhe dados como dádiva, para que façamos investimentos nessa vida, para que na vida do além possamos receber os dividendos. Esse é o espírito do texto, é o propósito do texto. Então, irmãos, como utilizar sabiamente os recursos que Deus nos confere, de modo que venhamos produzir dividendos eternos? Então, como nós, nesta vida, possamos utilizar de maneira correta os recursos que nos são conferidos para recebermos em volta dividendos eternos. E só como ilustração, tem uma fala na multiplicação dos pães com relação a Filipe. Filipe vai e diz assim: Senhor, tudo isto, só isto para aquilo? Esses pães e esses peixes para essa multidão? Às vezes eu penso, Senhor, isso aqui, e você vai conferir tudo isso? Imagine o Ártima, um 0 à esquerda, e Deus diz: olha, Ártima, eu vou te dar tudo isso. Eu vou às vezes indagar, Senhor, tudo isto, por isto aqui? Pense bem nisto. Isso foi uma frase de Filipe, né? De Filipe, no dia das multiplicações dos pães. Então medite nisso, medite. Senhor, tudo isso que eu fiz, só isso que eu fiz, e vou receber tudo isto? É interessante, é isso que vai acontecer. E é isso que vamos receber no céu. Então vamos caminhar nessa direção, olhando ao texto. A instrução aqui, ou a instrução do mordomo, que foi sábio diante de uma crise, ele visava o quê? O seu futuro. Ele diz: poxa, eu vou perder o emprego. Como vai ser o meu futuro? Então lembre, ele está pensando não em algo imediato, ele está pensando depois no seu futuro. Então o mordomo aqui, ele faz planos para o futuro. Por isso, ele dá esses descontos generosos. Para quê? Para que quando ele saísse do emprego, as pessoas lhe recebessem em suas casas. Porque o desconto de 50% era um montante muito grande. E outro de 20% também era um grande montante. Então ele está pensando no seu futuro. Eu vou fazer isso para que depois, quando eu sair do emprego, lá na frente, no meu futuro, eu tenho uma sobrevivência. Eu serei sustentado pelo que eu fiz. Então lembre, este homem está pensando no seu futuro, na sua vida lá na frente. Esse foi o pensamento dele. Neste caso, irmãos, o Senhor não está elogiando a desonestidade, que é o problema aqui. Não, ele não está elogiando a desonestidade, não. E sim a atuação dele diante de uma crise, ele visa o seu futuro. É interessante, né? Então aqui a gente procura resolver o problema. Ele não está elogiando a desonestidade, mas o tino dele de pensar no futuro para instruir os seus discípulos a respeito do futuro. O que eles poderiam reservar para o futuro. Então o Senhor elogia a sabedoria em fazer provisão para um futuro, não a sua moralidade. Então ele está pensando no seu futuro. Então nós precisamos olhar isso. E aí tem essa questão aqui dos elogios, né? E ele menciona que os filhos do mundo são mais espertos, mais inteligentes do que os filhos de Deus para fazeres investimento para os seus futuros e aqui na terra. Não é verdade? Tem gente que tem um time administrativo extraordinário.
Tem gente que é capaz de pegar pouca coisa e fazer algo grande. Como ilustração, é uma história que alguém me passou, não faz muito tempo, mas é antiga a história. Teve um cidadão que chegou numa cidade e ele tinha apenas R$ 70 no bolso. E ele disse, se eu for comer esses R$ 70, o que será do meu futuro? O que ele fez com R$ 70? Ele foi e comprou uma lata grande de manteiga, dividiu em pequenas latas e foi vender na feira. E assim foi vivendo dessa maneira, e ele ficou rico por esse começo. Isso são pessoas que têm um tine administrativo, que começa dessa maneira, de maneira bem simples. Eu não sou um cidadão assim, eu sou meio desajeitado nessas coisas, que Deus tenha misericórdia de mim, né? Então, é alguém que tem tine administrativo, e esse aqui era esperto, por isso o elogio a ele. Ele está pensando no seu futuro. Foi o que ele fez. Tem gente que é muito capaz, faz coisas extraordinárias. Às vezes eu fico até admirado, até com um pouco de inveja, porque tem gente que parece que tudo que toca dá certo, e eu, tudo que toco parece que não dá certo. Eu digo, rapaz, será que eu sou meio amaldiçoado? Só eu não dá muita coisa não, né? Então é alguém que dá certo, aí tem tine para coisa, sabe fazer as coisas. Falar nisso, uma certa ocasião, eu estava dando aula lá em Minas Gerais, está vendo? Só falo em dar aulas, né? Por isso que é pobre, né? Eu estava dando aula em Minas Gerais e tinha uma senhora que era empreendedora lá na cidade. E aí ela era aluna, e aí eu citava um escritor, citava outro, acho que era aula de filosofia, alguma coisa assim, citava e tal, isso, aí ela perguntava uma coisa, não, fulano já falou a respeito disso, e assim foi. Aí lá na frente, depois de algum tempo conhecendo, ela vai e diz, ô pastor, eu quero dizer que o senhor vai morrer pobre. Aí, por que a senhora diz? Pastor, o senhor só pensa em escritor, isso, aquilo, outro. Isso não dá dinheiro, pastor. Não dá dinheiro. O tempo passou e eu acho que ela tinha razão, sabe? Viu, meu pastor? Acho que ela tinha razão. Porque não tem tine administrativo, né? A coisa vai mesmo, passa adiante. Esse homem aqui tinha esse tine administrativo com relação ao seu futuro. Então, eu acho que eu tenho tão pouca coisa a respeito disso, que eu estou há 30 e poucos anos no ministério e ainda não tenho onde ficar dentro. Se a igreja me mandar embora, não tenho para onde ir, né? Tem um lugar para botar a cabeça debaixo, né? Então, interessante, eu acho que eu sou isso mesmo, viu? Mas eu estou construindo um barraco. Se porventura, né, já sabe onde vai ficar, né? Então tem gente que tem esse tino de administrar as coisas. E é isso que Jesus aqui elogia esse homem. Ele é capaz de pensar no seu futuro. Trabalhar, eu não gosto, né? Na roça, na terra, não consigo. Pedir as coisas, eu tenho vergonha. Como é que eu vou me sustentar? Aí ele teve aquele tine administrativo. Então Jesus elogia o tine administrativo e não o comportamento desonesto desse senhor. Com isso, amados irmãos, a instrução desse texto, na sequência, trazendo o texto, a instrução de Jesus aos seus seguidores é que eles, no caso os apóstolos e nós também, devemos administrar corretamente os recursos que estão nos dados, ou as dádivas, para que sejamos ricos no futuro. Essa é a ideia do texto. Então a instrução do Senhor é essa: administre corretamente os recursos que chegam às vossas mãos, como dádiva para o seu enriquecimento futuro. Senhor, tudo isto o Senhor me dará no reino dos céus, só por isso aqui. Pense bem, só por isso.
Então, aqui nós vemos que esse homem, ele pensou dessa maneira e Jesus quer ensinar aos seus discípulos que eles deviam fazer o mesmo. Então, o mordomo, ele planejou o seu futuro para que as pessoas lhe recebessem. Que dádiva! Então, o som que vem desse texto é esse. Utilize os recursos ou riquezas terrenas para fazer amigos, para que quando essas riquezas faltarem, esses amigos lhe deem boas-vindas. Essa é a ideia central do texto aqui. Utilize as riquezas terrenas para que, quando as riquezas se forem, você recebe o quê? Os seus amigos. E aí onde eu quero chegar com você? É o nosso ponto. Irmãos, tem uma música do nosso rei, Roberto Carlos, né? Eu quero ter... Vocês não sabem, não? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Oh, maravilha, né? Eu quero ter 1 milhão. Quem não já ouviu? A multidão já ouviu, né? Já se empolgou, quero ter 1 milhão de amigos e poder cantar, né? Não? É assim que diz. Então, irmãos, a ideia aqui do Senhor Jesus Cristo é: invista os seus dividendos no tempo presente desta vida, para que você, quando chegar no céu, na porta do céu, você tenha do outro lado 1 milhão de amigos para se receber. Esse é o espírito do texto. Aquele homem pródigo desperdiçou as riquezas do Pai. Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Como é que vocês vão utilizar as dádivas que Deus lhe confere? Como é que vocês vão administrar? Vocês terão um time administrativo ou vão torrar aqui mesmo? É bom pensar, né? Então lembre, essa é a ideia. Essa é a ideia do texto. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, disse Roberto Carlos. Eu passo a imaginar esses grandes artistas brasileiros, os baianos inclusive, né? Eles são aclamados. Como eles são aclamados? As pessoas gritam a respeito do nome deles e falam coisas extraordinárias a respeito desses artistas. Eles são aclamados, as multidões gritam os seus nomes. Um jogador de futebol, quando o seu time é campeão, aquela multidão de gente gritando o nome. Imagina. Ô irmãos, quando você, que administrou bem os recursos que Deus lhe deu, e você investiu na bolsa celestial, quando você bater na porta do céu, e você olhar para o outro lado, você terá 1 milhão de amigos para lhe receber. Essa é a ideia. Lembra o verbo receber? Eu acho isso interessante, né? Eu conheço algumas pessoas que já faleceram, ovelhas e tudo mais. No dia em que o pastor Arthur partir, que chegar do outro lado naquele belo e maravilhoso portão, os meus amigos, do qual eu investi essa pobre e miserável vida, estarão me esperando do outro lado. Ali estarão os meus investimentos, estarão os meus dividendos e a minha riqueza. Todo o meu patrimônio estará lá. É interessante, né? Nós gostamos de tanta riqueza, tanto patrimônio, tanta dádiva, tanta coisa, mas a maior das dádivas será partir desta vida para a eternidade, e quando os portões dos céus se abrirem para você, lá estarão todos os seus dividendos. Vamos ilustrar com o Senhor Jesus Cristo, ele contou essa parábola. Interessante, todas as riquezas do mundo, tudo que existe neste céu e nesta terra, tudo pertence a Jesus Cristo por direito. Mas o homem caiu no pecado, distanciou dele,
distanciou dele. Na oração sacerdotal, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele fala várias vezes: tu me deste, eram teus e tu me deste. Se não me falha a memória, são 18 vezes. Eram teu, ó Pai, e tu me deste. Amados irmãos, nós somos o presente de Deus dado para Jesus Cristo. Nós somos a sua herança, o seu quinhão. Interessante, né? É isso mesmo. Ele veio aqui exclusivamente chamar, comprar o seu povo para que na eternidade ele possa nos receber. Incrível, não é? Incrível. Então nós somos a herança, o quinhão do Senhor Jesus Cristo, a noiva dele. Enquanto isso, o que nós fazemos? Nós investimos os dividendos terrenos para fazer amigos, para que quando cheguemos lá na eternidade, esses muitos amigos do qual nós investimos, nós doamos o nosso sustento, nosso tempo, nosso dinheiro, a nossa evangelização, eles nos recebam do outro lado, na eternidade. Eu passo a pensar assim, eu acho que eu vou morrer antes do arrebatamento, é a posição minha, né? Eu acho que quando eu chegar do outro lado, deve ter um anjo lá dizendo assim: olha, o Arthur vai chegar naquele portão ali, vai chegar ali. Aí eu vai dizer para outro lá: olha, o Arthur não vai chegar ali, daqui a pouco está chegando lá. Aí quando eu olho, apareço, está lá todas as pessoas com quem eu convivi e vivi. E eles serão o quê? Os meus dividendos de eternidade a eternidade. Os meus lucros, meu patrimônio, que nunca mais iremos nos separar. Esse é o lucro que vamos receber. Jesus Cristo não veio conseguir terra aqui, nem ouro, nem prata, nem nada, mas ele veio comprar gente. Eram teus, ó Pai, e tu me deste. Por isso nós evangelizamos, para receber essas pessoas nos céus. Estou dizendo que Jesus Cristo vai me levar antes, eu nem sei, vai que ele volta amanhã, né? Então, antes da morte. Mas não acredito muito nessas coisas, não, né? Eu acho que vai demorar um pouco mais. Né? Então, pense nisso. A ideia é: invista seus recursos, seus dividendos terrenos para quando você chegar no céu, você ter lá, recebê-lo, você lá no céu, como esta multidão à sua volta. Eu posso imaginar aqueles grandes evangelistas do passado, que deram as suas vidas, sacrificaram tudo, deixaram tudo para ir para outras terras, doaram e nunca voltaram para a sua terra natal. Eu e Suede, essa minha esposa, há 31 anos atrás, aliás, 36 anos atrás, deixamos a cidade de Remanso e rodamos esse Brasil e até então não voltamos mais para morar lá. E certamente não, acredito eu, não vamos morar lá. E aí eu tenho feito só amigos, amigos e amigos. E essas pessoas estarão comigo na eternidade. É o meu regozijo, encontrarei. Às vezes as pessoas me perguntam por aí, diz: pastor, nós vamos nos conhecer no céu? Aí eu brinco assim: eu não quero ir para um lugar onde eu não conheço os meus amigos. Não quero. Claro que as coisas que aconteceram nesse planeta Terra não afetarão a nossa alegria na eternidade, em hipótese alguma, nem a ausência de ninguém vai, de fato, afetar. Mas aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, teremos esse regozijo e essa alegria de eternidade, eternidade. Então, o que vamos fazer nesse pequeno espaço de tempo, tão curto, irmão, tá? A minha vida é um sopro, é tão breve, tão pequena, tão insignificante. Então, eu devo pegar essas dádivas terrenas que Deus coloca em minhas mãos e a minha própria vida e
fazer um esforço sobre-humano para que outras pessoas ouçam o Evangelho a meu respeito ou através dos dividendos de dízimos e ofertas que eu faço. Eu lembro de um acontecimento com o meu filho Samuel, ele era pequeno. Eu fui dar aula, mais uma vez, fui dar aula e eu tinha prometido para ele que naquele dia foi uma coisa importante para mim e para ele, acredito. Eu tinha prometido mandar uma oferta para um missionário pobre, eu nem conheço ele, né? Ele é indiano. E aí eu fui dar aula e a oferta que me deram, eu fui depositar no banco, lembro que foi no Banco do Bradesco. E aí eu disse, Samuel, essa parte do dinheiro aqui é para o menino lá comprar um brinquedo e esse outro para ajudar na família. Nós somos juntos lá no Banco do Bradesco, não era tão longe de casa, fizemos o depósito. E aí quando estava voltando, aquilo foi interessante, estava voltando, ele disse, pai, compra um picolé, um Magno, ele sempre gostou, e ainda hoje gosta, né? Compra um Magno, e passamos perto de um supermercado. Ele disse, filho, seu pai não tem nem cartão e nem dinheiro para comprar o Magno para você. Aí ele disse, nós demos o dinheiro todo. Eu disse, pois demos o dinheiro. Mas tá bom, demos o dinheiro todo. Então, aquele sentimento de que houve um investimento em alguém que eu nunca vi, certamente não verei sobre essa terra lá na Índia. Mas um dia eu receberei tal pessoa lá no céu, ou ele me receberá, porque os investimentos foram feitos. O que está fazendo com o seu dinheiro? Está criando sonhos aqui? Na Bolsa de Valores do Brasil? Nas nossas fazendas? No nosso luxo? No nosso bem-estar? Ou estamos investindo no reino dos céus para que, quando chegarmos lá, tenhamos 1 milhão de pessoas para nos receber? Irmão, como é bom chegar num lugar e todo mundo olhar para você. Fulano chegou, você viu fulano. Todo mundo em volta de você. Como é que você se sente? Rapaz, eu acho que eu sou alguma coisa, porque todo mundo veio falar comigo. Agora, quando você chega num lugar que ninguém nem olha para você, você fica lá de escanteio, você fica assim, você diz, rapaz, eu vou embora, acho que ninguém aqui gosta de mim não, né? Não é assim que você quer a vida. Então pense bem, invista os seus recursos terrenos, para que lá depois você receba dividendos eternos. Tem algumas implicações para passar para os irmãos, que merece a nossa atenção dessa pequena parábola. Dizer para você que a fidelidade nessa parábola não é acidental. O que fazemos com pouco, fazemos no muito. Não é acidental, não. O que fazemos no pouco, fazemos também no muito. Às vezes as pessoas pensam assim, ou podem pensar assim, quando eu tiver muito, eu posso ofertar. Isso está dizendo que o coração é egoísta. Não é? É isso que diz. Não, quando eu tiver bastante, aí eu vou ofertar. Lembre, nunca é bastante. Quando nós chegamos no banco e olhamos a nossa poupança e tem 5.000 lá, a gente diz assim, se tivesse um pouquinho mais, né? Aí no mês seguinte a gente bota um pouquinho mais lá e diz assim, se tivesse mais um pouquinho. Nunca estamos satisfeitos, sempre pensando em algo mais. Por isso, utilize os recursos que chegam à sua mão. Do contrário, seremos egoístas. Lembre, é isso que Jesus estava querendo incutir na mente dos discípulos. Olha, o pródigo desperdiçou os bens que ele possuía do seu pai. E vocês, os meus seguidores, os meus discípulos e a igreja, vamos desperdiçar os recursos que Deus nos confere? Lembre, tudo isso aqui é passageiro, é muito breve,
Tudo está passando e rapidamente, mas o nosso investimento permanece eternamente. Irmãos, o dinheiro, posse, do qual pensamos que somos dono, não é realmente nosso. Nunca pense na sua riqueza, na sua roça, na sua fazenda, nos seus apartamentos, no seu emprego, o seu dinheiro. Nunca pense em algo que nós somos donos. Ah, isso é meu. O que temos vem da parte de Deus. Lembra do maior profeta da história bíblica, João Batista? Foi que ele disse: nada mesmo pode ser dado ao homem se não vier do céu. Então, é por essa razão que nós devemos investir aquilo que é de Deus para depois recebermos dividendos eternos. Senhor, tudo isso, por isso. Todo esse patrimônio e essa riqueza entre milhares de pessoas, por isso. Essa pessoa, só isso. Fantástico de Deus. Então utilize, não é seu. E nós somos apenas mordomos. Podemos dizer, como diz o verso 11, somos apenas administradores de bens dos outros. Somos administradores dos bens de Deus. Tudo que temos nesta vida é para ser investido no reino dos céus. Tem gente que diz assim: eu estou trabalhando bastante para a minha aposentadoria. E aí trabalha, chega na aposentadoria, logo depois vai para o céu. Aí, que foi que houve, né? Irmãos, nós investimos a nossa vida, estou dizendo que você não deva fazer isso, né? Mas nós investimos a nossa vida realmente nos bens duráveis, vindouros, permanentes. De eternidade a eternidade teremos os nossos patrimônios. E aqui não. Olhe para os homens do passado, os grandes conquistadores, os homens muito ricos, todos eles já passaram. Nós chegamos ao mundo sem nada e não levamos nada. Mas se nós investirmos aquilo que chega às nossas mãos, lá nos céus receberemos os dividendos eternos. Imagine, né? Você receber tudo isso lá no reino dos céus. Ainda, se manusearmos as riquezas terrenas, dádivas de Deus, incorretamente, como diz a parábola, mostraremos que não estamos prontos para administrar as riquezas celestiais que são permanentes. Aqui é uma exortação dura. Se nós manuseamos erradamente as riquezas da terra, terrenas, como podemos administrar as celestiais? É a aplicação do Senhor. Então, se você não sabe administrar nem essas, então imagine no reino de Deus, quando seremos introduzidos no reino milenar. Né? Eu contei aqui, deixe-me repetir brevemente, recentemente eu estive no Turrão, onde eu nasci. Lá vai Pilão Arcado de novo, né? Nosso Turrão de Pilão Arcado. O Jarbas mostrou: pastor, fica aqui, é pequenininho, fica lá na divisa com o Piauí. Eu disse: escondido mesmo, né? Fica lá em cima no Piauí. Aí, eu fui lá recente. Eu e minha esposa, levei os meus filhos, eles não tinham conhecimento daquela realidade. Lá mostrei onde eu vivi. E lá estava uma briga entre os primos, tios, aquela confusão enorme naquele local. No meu tempo não era daquele jeito, porque foi descoberto na região uma mineradora que diz que lá tem certas riquezas minerais lá no solo, no subsolo. E aí imagina, né? A disputa e tal, aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu, gente brigando, falam uns com os outros, aquela confusão. E eu disse: meu Deus. E aí, eu fui no local onde eu nasci,
Peguei uma pedra, tinha algumas familiares lá, primos e um tio. Aí eu cavei um buraco lá, onde era a nossa casinha, só era o barro mesmo, né? Cavei e disse a seguinte frase: nada do que tiver aqui eu quero. O ouro, a prata, a riqueza, isso eu deixo para vocês. Aqui era o lugar que a gente morava. Mas eu estou colocando uma pedra aqui. Quando eu retornar, na era milenar, eu vou reivindicar este lugar como meu. Ai, todo mundo tomou aquele baita de um susto. Então, eu estou pensando em uma vida além desta. E é isso que devemos fazer para recebermos os dividendos eternos. Eu acho que eu vou morar lá. O pessoal brinca muito, né? Mas eu acho que eu vou morar lá. Aí tem um amigo meu lá em Conquista, diz: não, pastor, eu vou para a Suíça. Não quer saber disso aqui não. Eu vou para meu turrão, lá vai ser muito bonito e eu vou lhe receber lá, viu? Na era milenar. Brinco muito com essa minha ovelha a respeito desse assunto. Então, administre corretamente os bens que Deus lhe concede, para que você seja capaz de ir no reino milenar do Senhor Jesus Cristo, Ele lhe confira realmente boas dádivas para você ser de fato bem colocado nas coisas eternas. No verso 13, já estou finalizando, viu, irmão? Já são 7h30, 7h20 aqui, vou finalizar. Administre bem as dádivas de Deus, não transforme em seu Deus. Ele alerta isso no 13. Porque as pessoas são tão apegadas ao dinheiro, aos bens, que podemos dizer hoje: vão-se os dedos, ficam-se os anéis. Tamanha é a ganância das pessoas hoje. Por isso, hoje as pessoas parecem que são tão apegadas às dádivas, à riqueza, o patrimônio, que essas coisas são, de fato, é uma coisa tão triste até, né, que as pessoas adotam as riquezas, os bens como deuses. Deixe-me ilustrar. No Rio Grande do Sul, teve um cidadão que tinha 4 filhos, um velho. Ele sempre foi aposentado, nunca comprou casa, nunca teve patrimônio, foi aposentado, trabalhou, setou a família. Quando ele morreu, morava numa casa alugada e tal, tinha uma Brasília velha na porta, que não funcionava. Não funcionava. E tinha 4 filhos. Todos queriam a Brasília, que não funcionava, estava toda enferrujada. E aí começou a briga pela Brasília. A briga pela Brasília. Sabe o que aconteceu? Eles dividiram com motosserra e cada um ficou com um pedaço. Isso foi verdade. Não é incrível? A riqueza se apodera tanto do coração que a pessoa não consegue largar. E é isso que ele está dizendo. Administre bem as dádivas, para que ela não transforme em seu Deus. A dádiva não transforme em seu Deus. Deixe-me ilustrar de outra maneira. O tamanho é o nosso coração. Na cidade de Georgetown, capital da Guiana Inglesa, conto isso porque morei na fronteira, tinha um relato que aconteceu lá, na capital, de um cidadão que foi encontrado morto na rua. E ele foi levado para o hospital, e lá, segundo consta, é necessário saber a causa da morte, dar o diagnóstico da morte. E aí descobriram depois que ele morreu de fome. Morreu de fome. Estava magro, morreu num banco de uma praça, morreu de fome. Mas descobriram no bolso, embaixo de uma das vestes dele, tinha $6.000 americanos, mas ele não gastou. Era o Deus dele. Estava prisioneiro naquilo. Não é triste? Então, irmãos, cuidado. Essa é uma coisa que Jesus chama a nossa atenção. Cuidado para que você não transforme as coisas dessa vida no seu Deus.
E por último, como eu venho falando sempre, investir os recursos terrenos na eternidade. E aí você receberá muito e muito mais e para sempre. Jamais você perderá. Então, vamos investir. Vamos fazer esse investimento. Esse investimento na eternidade para que possamos, de fato, receber e receber muito mais. Em síntese, olhe o relato dos apóstolos. Você já viu o que eles deixaram? Não tem relato nenhum, eles não deixaram nada. Mas eles desbravaram o mundo no seu tempo com a mensagem do Evangelho. Eles investiram as suas próprias vidas no reino de Deus. Que maravilha, né? Peguemos o exemplo dele. E esse homem aqui, é isso que eu quero encerrar, chamado Lucas, o doutor Lucas. Capítulo 16 do livro de Atos, ele é inserido na história lá. Ele diz, nós descemos. A partir daquela data, ele se dedicou plenamente a ajudar Paulo e a servir Paulo, que até naquela viagem missionária difícil para Roma, naquele navio, ele estava presente o tempo todo. Então ele doou não apenas a sua profissão, mas ele doou também a sua própria vida. Doou a própria vida. Então, irmãos, que sejamos capazes de administrar os recursos terrenos para recebermos dividendos eternos. Vamos orar. Ó Senhor Deus, a nossa vida é curta e breve. Tu, Senhor, pelo teu poder e sabedoria, tu concede dádiva, presentes, riquezas, capacidades para as pessoas, para o teu povo. Por isso, ó Deus, nesse momento, que esses irmãos possam refletir e pensar a respeito das suas vidas, que eles venham investir o tempo, as finanças, tudo na vida, para que eles venham futuramente receber na eternidade os dividendos dos seus investimentos. Que esse seja o espírito de cada um, Senhor, nesse pequeno espaço de tempo que temos. Ó Senhor, eles moram nesta cidade grande, imensa essa cidade, seus municípios aqui perto. Todos têm os seus afazeres, todos trabalham, todos se dedicam, mas abençoem, ó Deus, para que eles possam investir diariamente, plenamente, não apenas os recursos, mas também a própria vida, para que eles venham depois, no teu reino celestial, receber os dividendos eternos. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.